Olá e bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Feliz Ano Novo! Meu primeiro vídeo de 2025 é uma compilação de algumas histórias reais de crimes que remontam até 1880. Então, por favor, fique confortável, sente-se e ouça meu mais recente vídeo sobre antigos casos reais de crimes. Muito obrigado a todos que comentaram no meu último vídeo. Foi um prazer ler os votos sazonais trocados entre vocês. No dia 8 de janeiro, estarei de volta com um caso totalmente novo. Então, por favor, inscreva-se e ative as notificações para não perder. Obrigado pelo apoio e agora vamos para a história de hoje. Para a narração de crime real desta semana, vamos visitar a Irlanda do Norte para conhecer a vida de Fanny Barber. Fanny nasceu em Londonderry em 1884. Em 1912, aos 28 anos, ela se casou com um homem chamado William Barber. William era 30 anos mais velho que ela, nascido em Sligo em 1854. William serviu Belfast nos distúrbios de 1886 e depois foi designado ao Escritório Central de Polícia em 1895. 3 anos antes do segundo casamento com ela, William se aposentou da polícia e virou cobrador de aluguéis. O casal começou a vida de casados morando em Jocelyn Gardens, Belfast, antes de se mudar para a vizinha Woodstock Road. Uma última mudança aconteceu em outubro de 1921, quando foram morar em Coulterra, perto de Hollywood. William e Fanny eram um casal trabalhador que não teve filhos juntos, embora William tivesse um filho e uma filha do casamento anterior. A sobrinha deles, Isabella Martin, com cerca de 20 anos, passou a morar com eles em dezembro de 1933, na véspera de Natal de 1933. Fanny, William e Isabella receberam a visita da senhora Dornan, que precisava pagar aluguel a William. A senhora Dornan saiu da casa por volta das 20h20. Ela ia pegar um ônibus e Isabella a acompanhou até o ponto de ônibus. Fanny e William ficaram na porta acenando para as senhoras. Quando Isabella voltou cerca de 45 minutos depois, a casa estava silenciosa. Ela tocou a campainha e bateu na porta da frente, mas ninguém atendeu. Enquanto Isabella tocava a campainha, ouviu Fanny chamá-la de uma janela no andar de cima. Fanny avisou Isabella sobre um homem suspeito na casa e recomendou que ela entrasse pelos fundos. No entanto, antes que Isabella pudesse fazer isso, Fanny desceu e a encontrou ao lado da casa. As duas mulheres voltaram para dentro, mas a casa estava escura. Então, Isabella sugeriu que fossem chamar o vizinho, o Sr. Conlin, para ajudá-las. Quando o Sr. Conlin perguntou o que havia de errado, Fanny quis saber se ele viu um homem estranho nos fundos da casa dela. O Sr. Conlin disse que não viu nada. Ela então perguntou se ele ouviu algo ou alguém estranho. O Sr. Conlin respondeu que só tinha se assustado com alguns barulhos altos. Fanny disse que sabia que o Sr. Conlin ouvira o homem e acrescentou que achava que ele poderia estar escondido em sua garagem. As duas mulheres, junto com o Sr. Conlin, voltaram para a casa de Fanny e, enquanto passavam pela garagem, Fanny disse que seu querido estava no corredor e que estava preocupada que o canalha ainda estivesse em sua casa. Quando se aproximou da porta do corredor, ela disse ao Sr. Conlin para vir ver seu pobre querido, repetidamente perguntando quem poderia ter feito isso ao meu pobre querido. Ao ver William, tanto Fanny quanto Isabella ficaram histéricas e inconsoláveis. William foi morto a tiros. Seu corpo estava caído no corredor, parcialmente encostado na porta da frente, impedindo que ela fosse aberta. Seu braço direito estava estendido à sua frente e seu revólver estava equilibrado sobre o antebraço, com o cano apontado para sua mão. Ele levou 2 tiros. A polícia foi chamada e o sargento Patton, junto com um médico, chegou à casa por volta das 21h30. O sargento da polícia tomou posse da arma e descobriu que ela continha 2 cartuchos intactos e 3 cartuchos deflagrados. Um dos cartuchos falhou ao disparar. O sargento, o médico e o Sr. Conlin carregaram o corpo de William até a sala de jantar, onde o médico o examinou. William tinha 2 ferimentos de bala.
um atrás da orelha esquerda, disparado a queima-roupa, e outro no peito. Foi constatado que ele havia sido morto com sua própria arma. William ainda usava seu relógio de ouro e tinha 46 libras, 3 shillings e 4 libras esterlinas com ele. Isso dificultava muito que o motivo fosse roubo. Além disso, não havia sinais de luta na casa. Na terça-feira, 26 de dezembro, Fanny foi levada para a Unidade de Saúde Mental de Downpatrick para tratamento. Ela permaneceu nessa unidade até 18 de maio de 1934, quando se mudou para um asilo particular em Belfast. 4 meses depois, em 22 de setembro de 1934, o sargento Patton chegou ao asilo e prendeu Fanny pelo assassinato de William. Ao ser advertida, ela disse: "Ah, sargento, você sabe que eu não fiz isso." Mais tarde naquele dia, ela compareceu diante do magistrado residente em Belfast e foi encaminhada para a prisão de Armagh por 8 dias, enquanto investigações adicionais eram realizadas. Durante a audiência, ficou estabelecido que Fanny estava em um estado de saúde bastante nervoso e por isso sua defesa solicitou que ela fosse liberada sob fiança. Esse pedido foi recusado. Um segundo pedido para que Fanny ficasse detida na casa de repouso também foi recusado. Um terceiro pedido foi feito, alegando que, como Fanny era refinada e estava com a saúde frágil, não deveria ser levada na viatura prisional, mas sim em um táxi particular. Esse pedido foi concedido. Naquela época, na Irlanda do Norte, os crimes mais graves eram julgados no Tribunal de Assizes. O caso de Fanny seria julgado na sessão de inverno do Tribunal de Assizes em Derry, em dezembro de 1934. Após um julgamento de 2 dias, o júri não conseguiu chegar a um veredito, então o caso foi marcado para ser julgado novamente na sessão de primavera do Tribunal de Assizes, que aconteceria em Downpatrick no março seguinte. O segundo julgamento iniciou em 11 de março de 1935, presidido pelo excelentíssimo Lord Juiz Andrews. Após um problema na escolha do júri, pois um jurado era irmão de um membro júnior da defesa, um novo júri foi empossado e o julgamento começou. A promotoria apresentou o caso de que Fanny havia assassinado seu marido porque temia que ele fosse retirá-la de seu testamento e deixar tudo para os filhos de seu primeiro casamento. Apresentaram argumentos convincentes. Primeiro, Fanny estava na casa durante o assassinato e não havia provas de outra pessoa lá. Eles disseram que o assassinato não foi por roubo, pois William ainda tinha relógio e dinheiro após ser morto. A acusação também fez várias referências ao comportamento de Fanny na noite do assassinato, dizendo que era tanto inconsistente quanto muito estranho. A história dela mudava e se desenvolvia com o passar do tempo. Eles disseram que, se realmente houvesse um invasor armado em sua casa, será que ela teria mesmo pedido para sua sobrinha dar a volta e entrar pelos fundos da casa? Eles também questionaram por que não houve nenhuma tentativa de soar o alarme até depois que sua sobrinha voltou. Durante uma entrevista com a polícia, nas horas após o assassinato, Fanny teria dito a um policial que seu marido era um homem mesquinho e que ela estava preocupada que ele fosse tirá-la do testamento. Ela continuou dizendo que temia que tudo o que havia construído durante o casamento fosse tirado dela e dado aos filhos dele. A promotoria também apresentou detalhes de uma 300 libras, o equivalente a cerca de 22 mil libras, hoje no caso da morte de William. Os promotores também ressaltaram várias inconsistências e mudanças em sua história após o assassinato. Durante o contra-interrogatório, Fanny afirmou que não conseguia se lembrar de muitos dos acontecimentos daquela noite, nem das conversas que teve, ou mesmo de ter feito e assinado uma declaração. A defesa rebateu esses argumentos com uma explicação completamente diferente dos acontecimentos. Disseram que William foi morto por um invasor durante uma tentativa de roubo frustrada. Embora tenham reconhecido que seu relógio de ouro e mais de 46 libras foram deixados no corpo de William, eles afirmaram que seu livro de aluguel, que poderia conter dinheiro adicional, estava desaparecido. Fanny contou que quando William ia se sentar na poltrona da cozinha para ouvir rádio, a porta dos fundos se abriu e um homem entrou correndo. O homem tentou agarrá-la, mas ela correu escada acima e se trancou em seu quarto.
Ela ouviu tiros sendo disparados, mas então desmaiou e só recobrou a consciência quando ouviu sua sobrinha tocar a campainha insistentemente. Ela descreveu o homem, que permaneceu calado, como tendo entre 40 e 50 anos robusto, rosto avermelhado e pequeno bigode. Ele vestia terno cinza velho, boné de tweed baixo nos olhos e cachecol marrom. A defesa então especulou que William provavelmente correu até o corredor para pegar seu revólver, que o invasor conseguiu tomar dele. Ao correr para a porta da frente, William levou 2 tiros. Mais uma vez, bons argumentos foram apresentados para apoiar essa teoria. Isabela, sobrinha de William, e Fanny afirmou que o casal parecia feliz. Não houve problemas entre eles na noite do assassinato, e apesar de discussões ocasionais, isso era comum em qualquer casamento. Ela não pôde fornecer nenhuma informação relacionada a possíveis mudanças no testamento de William, nem acreditava que o casal estivesse tendo qualquer desentendimento sobre suas finanças. O principal argumento da defesa foi a diferença de altura entre Fanny e William. Já havia sido estabelecido que os 2 tiros que mataram William foram disparados com uma trajetória descendente. A defesa argumentou que William tinha mais de 1,80 metro de altura, enquanto Fanny tinha apenas 1,30 metro, tornando impossível para ela ter disparado os tiros. Após as provas, a pedido da defesa, Fanny pôde ficar ao lado do sargento Patton com físico parecido ao do marido. Foi observado que o topo da cabeça dela mal alcançava os ombros do sargento. Além disso, um dos disparos havia sido feito a curta distância e não havia sangue em Fanny. A defesa continuou argumentando que todas as provas contra Fanny eram circunstanciais e que ela deveria ser absolvida. Em 12 de março de 1935, o júri deliberou por apenas 50 minutos antes de retornar com um veredito de culpa, juntamente com uma recomendação de clemência. Fanny foi condenada à morte com execução marcada para menos de um mês depois. A data foi marcada para 5 de abril de 1935. Ao ouvir o veredito, Fanny caiu no chão do tribunal, gritando em histeria. Chamaram um médico para dar um remédio e ajudá-la a se recompor. Após meia hora, ela foi colocada de volta em sua cadeira, mas quando viu o juiz colocar a touca preta, ficou histérica novamente. Ela foi removida do banco dos réus, ainda debatendo e gritando. Juízes na Irlanda do Norte usavam touca preta ao decretar sentenças de morte, prática encerrada com a abolição da pena de morte pela Lei de Disposições Emergenciais de 1973. Na semana seguinte, houve uma petição pelo seu perdão e pouco depois sua sentença foi comutada para prisão perpétua. Não consegui encontrar detalhes exatos sobre o que aconteceu com ela depois disso. Um relato diz que ela foi libertada da prisão em setembro de 1942, enquanto outro afirma que ela permaneceu encarcerada até sua morte em 1952. No entanto, ela manteve sua inocência até o dia em que morreu. Me diga o que você acha nos comentários abaixo. Fanny era inocente ou culpada do assassinato de William Barber? Você sabia que, no final do século XIX, Belfast era o maior produtor de linho do mundo? Às vezes era chamada de Linanópolis. Hugo Ignaz Rudolf Schenck nasceu em 11 de fevereiro de 1849 na pequena cidade de Czechpod-Koširin, localizada no que era então o Império Austríaco, mas que agora faz parte da República Tcheca. Esta cidade, que atualmente abriga aproximadamente 1.000 habitantes, está localizada a 200 quilômetros ao norte de Viena, que é a capital da Áustria. Dizia-se que a família de Hugo era relativamente abastada. O pai dele, Wilhelm, era juiz e infelizmente faleceu quando Hugo ainda era um menino. O irmão dele, Karl Schenck, tornou-se médico local, embora mais tarde fosse desviado pelos esquemas e ideias criminosas de Hugo. A mãe de Hugo tinha as esperanças de que o filho se tornasse engenheiro. Ele tinha potencial e conhecimento para ser bem-sucedido, mas era frequentemente mentiroso, ardiloso e desonesto, o que o tornava difícil de ensinar. Ele passou muito tempo em uma escola militar e não se dava bem com seus colegas de classe.
Eles o descreveram como um valentão e um mentiroso. Seu primeiro emprego, aos 21 anos, foi como aprendiz em uma fábrica. Hugo mostrou quem realmente era ao roubar do homem logo no início. Ele foi pego e preso. Hugo foi então condenado a 5 anos de prisão, mas por ser tão jovem, foi libertado após cumprir apenas 2 anos na cadeia. Após seu tempo atrás das grades, Hugo decidiu fazer amizade com um empresário rico. Ele conseguiu um emprego como contador para a possível vítima e usou seu charme para se integrar à família. Ele fez um trabalho tão bom infiltrando-se na família que Hugo, aos 24 anos, recebeu permissão para se casar com uma parente da família. Ela era uma mulher inteligente e íntegra, que trabalhava como governanta da família e era responsável por ensinar as outras crianças na enorme casa. O trabalho dele como contador fazia com que Hugo viajasse regularmente para diferentes cidades. Apesar de ter um casamento feliz com a governanta, Hugo se via tendo casos em quase todas as cidades que visitava. Hugo se apresentava como um solteiro alto, rico e bem articulado, e propunha casamento a essas mulheres para seu próprio benefício financeiro, sendo que uma delas lhe deu 500 florins, a moeda padrão usada em toda a Europa na época. Quando essa mulher percebeu que havia sido enganada por Hugo, ela procurou a polícia. Hugo estava com sua esposa quando foi preso. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por fraude. Sua jovem esposa voltou ao trabalho como governanta e professora. Ela não queria mais nada com ele, mas tinha 300 florins para ele assim que fosse libertado. Esse foi um gesto dela para que ele pudesse recomeçar a vida ao sair da prisão, mas ela não queria manter contato com ele. Enquanto estava na prisão, Hugo ficou em uma cela com Karl Schlosserek, que cumpria pena por roubo. Os dois começaram a planejar e, assim que foram libertados, a dupla seguiu para Viena. Usando o dinheiro que sua ex-esposa lhe deu, Hugo e Karl abriram um negócio. A proposta era simples. Anúncios foram publicados em jornais locais procurando por jovens que buscavam emprego. Depois de atraí-los com a falsa promessa de um emprego, o candidato era roubado. A primeira vez que isso aconteceu não terminou bem para Karl. Essa vítima foi demais para o ladrão e ele quase foi fatalmente ferido enquanto Hugo assistia de longe. Com a segunda vítima, eles agiram diferente. Drogaram-na em uma floresta e roubaram seu dinheiro. Infelizmente para os dois criminosos, Karl e Hugo, o dinheiro que eles conseguiram com esse assalto foi insignificante. Isso fez com que eles reconsiderassem e voltassem à estaca zero para encontrar maneiras melhores de ganhar dinheiro. Eles mudaram de estratégia e então decidiram mirar nas mulheres. Mais uma vez, colocando um anúncio em um jornal local, Hugo publicou um anúncio falso procurando uma governanta. Não demorou muito para que eles tivessem sua primeira vítima, Josephine Timal. Ela tinha 34 anos e achava que tinha tirado a sorte grande com o charmoso Hugo Schenk. Hugo logo a tinha em suas mãos e a convenceu de que o casamento estava próximo. Josefina contou a Hugo que tinha 300 florins guardados, que ele poderia ter se suas intenções fossem honrosas. Hugo fez Josefina escrever uma carta para sua tia Catarina, que tinha 1000 florins guardados para sua sobrinha. Esse dinheiro foi enviado imediatamente após a cerimônia de casamento, endereçado a Josefina. Depois que se casaram, Hugo e Josefina foram passar a lua de mel em uma pequena cidade onde alguns parentes de Hugo moravam. O amigo de Hugo, Karl, aquele que ele conheceu na prisão, estava no mesmo trem junto com o irmão de Hugo, Karl Schenk. Josefina nunca mais foi vista. Karl foi responsável pelo assassinato e alguns relatos sugerem que o irmão de Hugo também estava envolvido, segurando Josefina enquanto Karl cortava sua garganta. O corpo sem vida de Josefina foi então amarrado e jogado em um rio próximo. O corpo dela nunca foi encontrado. Hugo então voltou para Viena, já planejando sua próxima vítima. Logo ele recebeu os 1000 florins da tia de Josefina pelo correio. Foi então que Hugo decidiu responder à tia, oferecendo-lhe um lugar para ficar.
Hugo disse a ela que havia comprado uma casa de campo e uma fazenda, embora isso não fosse verdade. Ele acrescentou que Josefina provavelmente não poderia visitá-la, pois estaria ocupada cuidando dele e da casa. A tia, Catarina, recebeu a carta e então decidiu vender seus pertences, chegando a Viena algumas semanas depois com 3.000 florins em sua posse, além de baús com seus itens restantes. Hugo a encontrou na estação. Catarina estava jovial e animada com a boa sorte de sua sobrinha por encontrar um homem tão rico que cuidaria dela. Catarina passou uma noite no hotel antes de se encontrar com Hugo e Carlos, que fingia ser um conhecido, e o grupo então foi para uma vila remota. Enquanto estavam no trem naquela noite, os homens convenceram Catarina a beber muito mais vinho do que ela normalmente consumiria, e ela acabou ficando mal. Quando ela já estava bêbada e eles chegaram ao destino, conduziram Catarina por um caminho até uma grande parede de rocha. Como estava embriagada e era idosa, Catarina tinha pouca chance contra esses dois homens. Carlos então amarrou uma grande pedra na cintura dela antes de empurrá-la da rocha para a água abaixo. O corpo de Catarina foi achado meses depois por turistas que seguiram o mesmo caminho. Em circunstâncias normais, Carlos e Hugo poderiam ter sido pegos nesse momento, mas, por um golpe de sorte, eles puderam continuar. Por alguma razão, os parentes de Catarina e Josefina só denunciaram o desaparecimento após 6 meses, permitindo que Hugo e Carlos seguissem cometendo crimes. Mas após o assassinato de Catarina, houve uma ruptura entre os dois homens. Hugo era o mentor por trás de tudo e, enquanto Carlos fazia o trabalho sujo, Hugo achava difícil dar a ele sua parte dos bens de Catarina, preferindo tentar ficar com tudo para si mesmo. Foi essa revelação que o levou a tentar o próximo assassinato sozinho. A próxima vítima de Hugo foi Teresa Kettel, uma cozinheira bávara mais velha. Ela ficou responsável pela casa do patrão na ausência dele, com vários objetos valiosos e 2.000 florins guardados. Isso a tornaria um alvo ideal para Hugo. Quando ele ofereceu a Teresa uma viagem de 3 dias com ele, ela prontamente concordou. Antes de partir, Hugo contou a ela sobre uma recente onda de invasões em casas vazias. Por causa disso, ele aconselhou que ela levasse seus objetos de valor com ela durante o curto feriado. Depois de viajar de trem para um lugar remoto, Hugo levou Teresa para um piquenique. Eles acharam um lugar sombreado para aproveitar vinho juntos, mas Hugo garantiu que Teresa bebesse bem mais que ele. Nesse momento, ele tirou sua pistola e mostrou para Teresa, deixando claro que a arma estava descarregada. Em seu estado de embriaguez, Teresa pegou a arma e começou a brincar com ela e puxar o gatilho. Não está claro se Hugo havia planejado o que fez em seguida com antecedência ou se pensou nisso no próprio momento. Ele se afastou para colher flores para Teresa e, ao se distanciar, Hugo colocou uma bala no tambor da pistola. Depois, ele lhe deu flores silvestres e a pistola, dizendo que ela deveria ficar com ela. Sem saber que a arma estava diferente de antes, Teresa apontou a pistola para o próprio rosto e puxou o gatilho. O corpo dela nunca foi achado. Hugo então voltou para Viena com os pertences de Teresa Carroll em mãos. Ele saiu para uma refeição com amigos, comentando com eles que tinha tido um dia de trabalho duro e estava com bastante apetite. Foi ali que Hugo começou a conversar com Emily Hoxman, uma mulher que já havia chamado sua atenção antes. Provando que faria praticamente qualquer coisa, Hugo usou as joias que havia tirado do corpo sem vida de Teresa, apenas algumas horas antes como presente para encantar Emily. Mas Emily era diferente. Por algum motivo, Hugo a enxergava de outro jeito das demais mulheres de quem se aproveitou. Quando ele a convidou para uma viagem à Suíça, ela saiu viva depois de aproveitar umas férias financiadas pelo dinheiro de Teresa. Quando seus fundos começaram a secar, Hugo voltou para seus antigos territórios de caça em Viena. 2 potenciais vítimas logo apareceram mais uma vez através de um anúncio colocado no jornal. A primeira foi Rosa Ferenc, uma jovem húngara que era filha de um nobre. Como outras antes dela, Rosa caiu vítima do charme de Hugo. No dia 20 de dezembro, Hugo partiu para Pressburg
que hoje é conhecida como a atual Bratislava. Na viagem para Pressburg, Rosa viajou com Hugo acreditando que seria para o casamento deles. Infelizmente, sem que ela soubesse, Hugo tinha um velho amigo o acompanhando, Karl Schlosserich. Enquanto caminhava pelo Danúbio, Karl se aproximou de Rosa por trás e a atacou com um machado. Ela perdeu a consciência, só recobrando os sentidos depois de ter sido despojada de seus pertences e jogada no rio. Depois, seu corpo foi achado no Danúbio. Pegando sua parte do dinheiro, Hugo foi para Salzburgo encontrar-se com Emily. Ele passou uma semana com ela antes de voltar para Viena, para o que seria, no fim das contas, seu último crime. A segunda mulher que Hugo havia enganado era uma empregada chamada Josefina. Ela trabalhava para a baronesa Malfatti. A baronesa era uma mulher generosa e bondosa. Ela usava sua riqueza para ajudar os outros, fundando um asilo para mulheres idosas que ela mesma mantinha. Hugo convenceu Josefina a deixar uma das janelas da vila aberta na noite de 8 de janeiro. Hugo disse a Josefina que daria uma dose de morfina em todos na casa, inclusive nela mesma, para evitar suspeitas. Assim ele e seus cúmplices poderiam saquear a casa. Na verdade, Hugo planejava matar todos eles. Se não tivesse sido preso, mais 4 pessoas seriam suas vítimas. A baronesa Malfatti confiava em Josefina, que trabalhava para ela há 12 anos. Por causa dessa confiança, a baronesa Malfatti nem percebeu que um colar de pérolas caro havia sumido, e foi Hugo quem convenceu Josefina a roubá-lo, para que eles pudessem dividir as 3 pérolas entre outras garotas que ele estava cortejando. Finalmente, Hugo Schenck foi preso pela polícia em 10 de janeiro de 1884 e logo confessou tudo o que havia feito. Ele disse aos detetives que mais 4 jovens já haviam aceitado fugir com ele, todas com o mesmo pretexto: casamento. Hugo estimou que conseguiria cerca de 30.000 florins dessas mulheres. Com esse dinheiro, ele planejava fugir com Emily para a América. Emily desconhecia os crimes anteriores de Hugo e também foi enganada por ele. Eventualmente, Emily se tornou a principal testemunha para depor contra seu ex-amante. Hugo Schenck, seu irmão Karl Schenck e Karl Schlosserich foram todos considerados culpados de assassinato e condenados à forca. Karl Schenck seria executado primeiro, depois Karl Schlosserich e, por fim, o mentor de tudo, Hugo Schenck. No entanto, antes de serem levados à forca, Karl Schenck foi perdoado pelo imperador Guilherme II, pois seu envolvimento foi considerado menor do que o de seu irmão e de Karl Schlosserich. Em vez disso, Karl Schenck foi condenado à prisão perpétua. No dia 22 de abril de 1884, 200 pessoas se reuniram para testemunhar a execução. Karl Schlosserich subiu primeiro. Ele passou o dia inteiro esperando sua família chegar para se despedir, mas eles nunca apareceram. A esposa dele enviara flores que ele segurava enquanto a corda era posta em seu pescoço. Karl usou suas últimas palavras para pedir perdão a Deus. 2 minutos depois, Hugo foi trazido e enforcado, mantendo-se calmo o tempo todo. Hugo Schenck e Karl Schlosserich foram enterrados em uma cova sem identificação. Antes de ser enterrado, a cabeça de Hugo foi removida e examinada. Seu crânio ainda pode ser visto hoje no Museu do Crime em Viena, Áustria. O escritor Egon Kisch abordou a história de uma mulher que sobreviveu ao ataque de Schenck em seu livro de contos intitulado Uma Mulher Espera por Hugo Schenck. Tem uma história histórica fascinante para você hoje, que aconteceu em 1933. Essa história foi trazida à minha atenção por Delphine Singal, professora associada da Universidade de Paris. Essa história é baseada em parte em um artigo que ela publicou no livro Irmãs Nascidas, Irmãs Encontradas, uma diversidade de vozes sobre a Irmandade. Neste livro, 76 escritores apresentam uma coleção diversificada e envolvente de contos, ensaios, poemas e memórias, explorando a Irmandade de todos os ângulos, incluindo o assassinato.
Vou incluir um link para esse livro na seção de comentários abaixo. Vou iniciar a história de hoje com as palavras de Delfina, um olho ensanguentado na escada. Essas palavras foram meu primeiro contato com as irmãs Papin, quando eu tinha cerca de 9 anos. De alguma forma, um dos meus colegas de classe descobriu sobre essas duas assassinas sórdidas de um passado distante e me contou. Para mim, especialmente quando criança, era algo horrível demais para descrever em palavras, e devo admitir que por muito tempo suspeitei que meu amigo tivesse me contado uma história inventada. Infelizmente, ela não tinha. O único erro que ela cometeu ao contar a história real foi que o olho não tinha sido arrancado com uma colher, como ela me disse, mas sim com as próprias mãos. As mãos de duas irmãs que provavelmente tinham enlouquecido. O dia era 2 de fevereiro de 1933. O Sr. René Lancelon, advogado e corretor de seguros, voltou para sua casa no número 6 da Rua Bruer, em Le Mans, França, e encontrou a porta trancada e fechada por dentro. Ele tinha planos naquela noite com sua esposa Leone e sua filha de 20 anos, Geneviève, para jantar na casa de seu cunhado, no número 3 da Rua de Chanon. René falou com seu cunhado, mas as duas mulheres não chegaram. Preocupado e sem conseguir entrar em sua própria casa, René chamou a polícia. O comissário chegou com 2 policiais e um escrivão. Em uma reviravolta curiosa, os nomes dos 2 policiais eram Ragot, que significa fofoca, e Vérité, que significa verdade. A verdade é o que todos estariam procurando, e fofoca é o que eles encontrariam. A cena que recebeu os policiais depois que eles arrombaram a porta dos fundos era inimaginável. Primeiro, um olho na escada, depois os corpos da dona da casa e de sua filha, ambas mortas e mutiladas. As duas mulheres tiveram os olhos arrancados ainda vivas, ficaram inconscientes, tiveram coxas e pernas laceradas e morreram por perda de sangue. As 2 empregadas da família, as irmãs Christine e Leia Papin, foram encontradas sentadas em suas camas depois de terem se limpado e trocado de roupa de dormir. Quando a polícia entrou no quarto, elas disseram calmamente que já esperavam e não tentaram fugir ou resistir. Ambas as irmãs insistiram que precisaram se defender de suas patroas. Christine tinha 28 anos e Leia tinha 22. A vida das 2 mulheres estava longe de ser feliz. Elas tinham uma irmã mais velha, Emília, que havia sido abusada sexualmente pelo pai. Quando a mãe delas descobriu isso, separou-se do marido e logo depois Emília deixou a casa da família para se tornar freira. Christine e Leia continuaram morando com a mãe, que parecia não ter nenhum instinto materno e não conseguia lhes dar o cuidado de que tanto precisavam. Quando cresceram, a mãe colocou as filhas para trabalhar como empregadas em várias casas. Ela ficava com quase todo o dinheiro que elas ganhavam. Christine e Leia formaram um laço extremamente forte, sempre cuidando uma da outra. Em 1926, aos 21 anos, Christine foi contratada como cozinheira na casa da família Lancelon. Em poucos meses, ela recomendou Leia para uma vaga de empregada e, pela primeira vez, as 2 trabalharam juntas na mesma casa. Tanto Christine quanto Leia recebiam bem para os padrões da França rural daquela época, e René Lancelon chegou a providenciar um seguro para elas caso sofressem algum acidente, o que também era uma raridade na época. As 2 mulheres decidiram que não dariam mais seus ganhos para a mãe e, assim, qualquer contato com a família foi completamente cortado. Em 1931, após 5 anos trabalhando para a família Lancelon, as irmãs foram ver o prefeito da cidade, aparentemente em estado de estresse e confusão, acusando os Lancelon de maus tratos. No entanto, o prefeito ficou do lado da família Lancelon, aconselhando-os a demitir as 2 irmãs. A família não seguiu esse conselho, principalmente pelo fato de que essas irmãs eram trabalhadoras tão boas. Na quinta-feira, 2 de fevereiro de 1933, após consertarem o ferro de passar, Christine passava uma pilha de roupas de cama quando um fusível queimou, deixando a casa na escuridão. Quando as patroas chegaram em casa,
Christine disse a elas que a roupa passada não estava pronta e isso levou a uma briga. Na altercação que se seguiu, tanto Leonie quanto Genevieve tiveram seus olhos arrancados de propósito. Em seguida, elas foram golpeadas com um martelo e uma panela de lata e laceradas com facas pelas duas empregadas, que então passaram a expor a genitália de suas vítimas. Ao serem entrevistadas sobre o crime, as duas irmãs só explicaram que Leonie havia se tornado violenta com elas. Inicialmente, as irmãs alegaram legítima defesa nos assassinatos. Mais tarde, depois que Leia foi colocada em uma cela diferente e as duas irmãs finalmente foram separadas, Christine voltou atrás e admitiu que havia atacado as duas mulheres e depois pediu ajuda a Leia. Para cada declaração feita por Christine, Leia apenas confirmava as versões sucessivas dos assassinatos dadas por sua irmã. Após um julgamento que durou apenas 13 horas, durante o qual os advogados Germaine Brière para Christine e Pierre Charton para Leia tentaram em vão convencer o júri de que ambas as mulheres eram insanas. Ambas foram consideradas culpadas conforme a acusação. 3 psiquiatras haviam declarado que elas eram sãs, mas, curiosamente, um deles, Dr. Lonia, afirmou que nenhuma das irmãs era culpada, mas que a culpada era, na verdade, a dupla quando Christine e Leia estavam juntas. No julgamento, Christine ficou no banco dos réus, com as mãos entrelaçadas e os olhos baixos. Leia ficou parada olhando fixamente para a frente como se estivesse em transe. As duas mulheres respondiam timidamente e quase sem voz a qualquer pergunta. Elas não demonstraram remorso e não derramaram lágrimas. Quando o veredito foi anunciado, permaneceram quietas e impassíveis. Christine foi condenada à morte, mas naquela época, a guilhotina era considerada algo pelo qual as mulheres não deveriam passar. Então, sua sentença foi comutada pelo presidente Albert Lebrun para a prisão perpétua. Leia foi condenada a 10 anos de trabalhos forçados e não pôde retornar a Le Mans por 20 anos. Parece que havia 2 versões das condições da casa relatadas pela imprensa. Enquanto muitos falavam do respeitável advogado, da amável família Lancelot e da casa relativamente confortável em que as irmãs viviam, outros falavam dos horrores que elas suportaram. No julgamento, foi identificado como René nunca havia falado com as irmãs em seus 7 anos de serviço em sua casa e que sua esposa e filha só se dirigiam a elas para dar ordens, repreender e advertir. Todos os dias, depois que as irmãs esfregavam o chão, batiam os tapetes e lustravam os móveis, Leone colocava luvas brancas e fazia uma inspeção, passando as mãos pelas superfícies para ver se restava algum grão de poeira. Quando encontrava, ela repreendia as meninas com severidade, às vezes de forma violenta. Em um incidente anterior, Leone havia arrastado Leia até o chão, forçando-a a pegar um pequeno pedaço de papel. Embora nunca possa haver qualquer justificativa para seus crimes, isso talvez possa nos dar alguma compreensão sobre os motivos por trás deles. Nenhuma das duas mulheres jamais falou sobre isso. Boatos circulavam de que as duas irmãs haviam se envolvido em um relacionamento incestuoso, especulando que o assassinato aconteceu porque Leone e Genevieve as pegaram em um ato sexual, que as irmãs arrancaram os olhos da patroa por causa do que ela havia visto. Essa especulação parece extremamente improvável, já que a família seguia uma rotina muito rígida e Leone e Genevieve haviam retornado para casa no horário de costume. Parece que o laço inegável e indestrutível entre as duas irmãs estava sendo interpretado erroneamente como incesto. Devido à criação com pais terríveis e ausentes, e às condições de trabalho como empregadas domésticas, onde eram vistas como as mais inferiores, elas tiveram que se tornar tudo uma para a outra. Mãe, pai, irmã, cônjuge. Mas não há evidências que sustentem a teoria de que o relacionamento delas era de fato incestuoso. Após o julgamento, o estado mental de Christine piorou muito rapidamente e ela foi internada em um hospital psiquiátrico em Rennes. Ela só viu Leia mais uma vez, momento em que já não a reconhecia mais. Ela parou de comer e morreu em 1937. Em contraste, Leia foi solta da prisão em 1943
e passou a morar em Nantes com a mãe. Com um pseudônimo, ela conseguiu trabalho como empregada doméstica. Ela morreu aos 90 anos em 2001, sobrevivendo a sua irmã por mais de 70 anos. Psyll, esse caso inspirou muitos outros filmes, livros e peças de teatro. A referência mais recente foi o filme sul-coreano de 2019, Parasita. Hoje quero compartilhar uma narração especial com você. Recentemente fui contatado por um autor chamado Charles Oldham. Charles é advogado em Charlotte, Carolina do Norte, e também é autor de um livro chamado O Filho do Senador. Este livro é publicado pela Beach Glass Books em Richmond, Virgínia. É sobre um menino de 8 anos chamado Kenneth Beasley, que desapareceu há muitos anos de forma muito misteriosa e ainda nunca foi encontrado. Charles nos forneceu um resumo desse caso fascinante para narrarmos hoje, e eu coloquei os links relevantes abaixo para quem quiser comprar o livro dele. Eu recomendo muito. Então aqui está a história do filho do senador, nas palavras de Charles Oldham. Essa história remonta a mais de um século, até 1905, e aconteceu no condado de Currituck, não muito longe de Outer Banks, na costa da Carolina do Norte. Hoje, essa área tem uma rodovia movimentada passando por ela, cheia de turistas indo para a praia. Há lojas de surf e marinas à beira-mar por toda parte. Mas em 1905, ainda era a época das charretes e Kenneth, o garoto que desapareceu, morava em uma fazenda em uma comunidade isolada perto da beira-mar. Todos ao redor viviam da agricultura, pesca e caça de patos e gansos. É preciso esforço para imaginar como era a região na época. Mas se você sair da rodovia e entrar em uma das estradas secundárias, como poucos frequentadores da praia fazem, não demora muito para encontrar o litoral da Carolina como era antigamente. Você ainda pode ver antigas casas de fazenda brancas cercadas por campos, com os campos cercados por bosques. A família Beasley vivia em uma delas. Há amplos jardins na frente, a maioria com 1 ou 2 grandes carvalhos e muitos com um pequeno cemitério familiar por perto. Antigamente, as famílias de fazendeiros mantinham a terra e permaneciam unidas. Poucas pessoas se arriscavam a ir muito longe, mesmo depois da morte. Uma dessas estradas secundárias leva alguns quilômetros até o pequeno entroncamento de Poplar Branch. Aqui moravam Kenneth, seus pais, irmão e irmã mais velhos. Ao entrar na floresta após sair da rodovia, os sons do trânsito somem rapidamente. A estrada desce para a várzea do pântano de Bordos, onde a água escura lambe os troncos de liquidâmbar, bordo e cipreste, tão densa que sempre é um desafio enxergar até mesmo 3 metros à sua frente. Por toda parte há sombras, não só no verão, quando as folhas crescem densas nas árvores e a luz do sol mal consegue filtrar para salpicar o chão. Mesmo em um dia nublado de inverno, a luz cria ilusões. A casca cinzenta das árvores reflete na água e você precisa prestar atenção onde pisa. O que você vê pode ser só um galho caído, talvez forte o bastante para te sustentar, ou não. Também pode ser uma das cobras venenosas que abundam na região. Se você quisesse se perder na floresta, esse seria um lugar fácil para isso, especialmente se você fosse um garoto de 8 anos como Kenneth. Ou se você quisesse que um garoto se perdesse na floresta sem deixar rastros, este lugar serviria ao propósito. Tudo começou na manhã de segunda-feira, 13 de fevereiro de 1905. O jovem Kenneth saiu para caminhar o meio quilômetro da fazenda de seus pais até a escola rural de 2 salas que frequentava com as outras crianças da região. Era um dia frio e ventoso, com um pouco de neve ainda no chão após uma recente tempestade de inverno. Ele estava bem agasalhado, com um terno cinza, um casaco pesado, meias marrons, luvas e um boné azul. Por todos os relatos, Kenneth era um aluno da 3ª série inteligente, feliz e muito querido. Sua professora comentou depois aos jornais sobre o quanto ele gostava da escola e como era bem comportado. Pelas fotos de família e pelos avisos de criança desaparecida que foram impressos depois, sabemos que ele tinha cabelo loiro e olhos azuis.
Ele era uma criança muito fofa e, em uma época posterior, seu rosto teria aparecido em muitas caixas de leite e boletins noturnos de notícias. Ele também era filho de um importante político local. O pai de Kenneth, Samuel Beasley, era o senador estadual que representava o condado de Currituck na Assembleia Geral da Carolina do Norte. Ao chegar à escola, Kenneth foi recebido pela professora senhorita Nina Harrison. A senhorita Nina, professora jovem de cerca de 20 anos, vinha de família local ainda mais influente que a de Kenneth. O pai dela, Joshua Harrison, era um fazendeiro e proprietário de terras próspero na região, cujo cunhado era Thomas Jarvis, ex-governador da Carolina do Norte e senador dos Estados Unidos. Assim que a turma se reuniu, a senhorita Nina conduziu Kenneth e os outros alunos pelas lições da manhã. Quando chegou o recreio do meio-dia, o sol já havia aparecido e aquecido bastante o ar. Kenneth tirou o casaco pesado, deixou-o no armário e foi para o pátio dos fundos da escola brincar com os outros meninos. O pátio da escola ficava ao lado das profundezas escuras do pântano de Bordos. Quando o sino da escola tocou para chamar as crianças de volta para a aula, Kenneth se virou para seu primo, Benny Walker, e disse: "Eu vou voltar, pai." Sem dizer mais uma palavra, Kenneth entrou na floresta e nunca mais foi visto. Quando Kenneth não voltou para a aula e os professores perceberam que ele estava perdido no pântano, eles pediram a todos os homens da comunidade que começassem a procurá-lo. Não havia tempo a perder porque o tempo tinha ficado nublado e frio novamente. A chuva começou a cair, que logo se transformou em neve. Eles sabiam que Kenneth estava sem seu casaco e que ele morreria de hipotermia se não o encontrassem. Dezenas de homens se uniram e formaram uma força-tarefa para vasculhar a floresta alagada. Eles procuraram de joelhos e com as mãos por entre pilhas de galhos e depois cutucaram com varas os córregos escuros e parados, temendo que Kenneth pudesse ter escorregado para a água e se afogado. Após vários dias, os buscadores olharam para o céu em busca de urubus, pensando que, se Kenneth tivesse morrido na floresta, as aves os levariam até o corpo. Mas nenhum foi visto. Jornais de toda a Carolina do Norte e Virgínia começaram a cobrir a história da criança desaparecida. E como era de se esperar, as descrições deles eram de partir o coração. O senador Beasley teve que voltar para casa, onde a legislatura estava em sessão, para confortar sua esposa angustiada. A mãe de Kenneth estava à beira do colapso, tomando sedativos e de vez em quando gritava: "Me deem o corpo do meu filho." Os buscadores se surpreenderam por não encontrarem o garoto vivo ou morto. E quando não encontraram, isso os fez questionar se Kenneth realmente tinha, por acaso, se perdido na floresta atrás da escola. Será que ele tinha sido sequestrado? Os boatos começaram a circular e eles imediatamente focaram em um homem em particular, o pai da senhorita Nina, Joshua Harrison. Joshua, apesar de ter se casado bem e possuir muitas terras, tinha um passado duvidoso. Muitos o descreviam como alguém de temperamento violento, um homem que intimidava seus vizinhos. Agora, com quase 70 anos e 5 filhos adultos, Joshua já havia sido acusado de assassinato 2 vezes em sua juventude. Cerca de 30 anos antes, ele havia sido acusado de matar o próprio pai e também de atirar em um garoto que tinha mais ou menos a mesma idade de Kenneth. Mas em ambos os casos, os júris o absolveram. Alguns suspeitavam que seu cunhado influente o ajudou a se livrar. Josué também era bem conhecido na comunidade como um contrabandista que produzia vinho ilegal em sua fazenda. Alguns dos moradores gostavam de beber seu produto, mas a maioria deles, naquela era evangélica, desaprovava o consumo de álcool ou pelo menos dizia desaprovar. O senador Beasley recentemente havia aprovado uma legislação na Assembleia Geral para proibir a venda de vinho no condado de Currituck, e Josué estava supostamente irritado com isso. Isso poderia ter lhe dado um motivo para se vingar do senador roubando seu filho. Além disso, a política da Carolina do Norte na época era um negócio desagradável e brutal em todos os sentidos. A reconstrução havia terminado e supremacistas brancos haviam assumido recentemente o controle do governo estadual por meio de uma campanha violenta de intimidação de eleitores negros.
Linchamentos eram quase diários no Sul no início dos anos 1900 e, em 1898, quando o senador Beasley foi eleito pela primeira vez, dezenas de pessoas negras morreram em um motim racial em Wilmington, Carolina do Norte. A vida, até mesmo a de uma criança inocente, valia pouco quando o poder político estava em jogo. Então, os jornais começaram a publicar rumores vagos de moradores locais e nem todos estavam dispostos a falar oficialmente. Alguns moradores afirmaram ter visto um homem que se parecia com Josué no dia em que Kenneth desapareceu. Ele estava saindo de Poplar Branch em sua charrete puxada por mula, acompanhado de um garoto que se parecia com Kenneth, vestindo meias marrons e um boné azul. Não está claro se o senador Beasley levou a sério os boatos de que Josué havia raptado seu filho. Publicamente, ele disse aos jornais que acreditava que alguém havia sequestrado Kenneth por dinheiro, mas não sabia quem, e que estava esperando receber um pedido de resgate. No entanto, sequestro por resgate era algo quase inédito naquela época. Em 1905, muito antes da era dos gangsters dos anos 1930, quando o sequestro se tornou uma epidemia nacional, havia apenas 2 casos confirmados desse tipo em todos os Estados Unidos. O primeiro, o sequestro do menino de 4 anos, Charlie Ross, na Filadélfia, em 1874, tornou-se uma sensação nacional e uma tragédia, já que o garoto nunca foi encontrado apesar da busca angustiada de seus pais. Depois, em 1900, Ed Cuddery, o filho adolescente de um rico empresário de Omaha, foi sequestrado, mas acabou sendo libertado em segurança depois que seu pai pagou o resgate exigido. Essa história pode ter encorajado um possível sequestrador que achou que poderia roubar uma criança discretamente e receber um pagamento rápido. É aqui que o mistério fica muito sombrio e obscuro. Não sabemos se Joshua ou qualquer outra pessoa procurou o senador Beasley e tentou negociar um resgate. Ninguém foi legalmente acusado pelo sequestro até setembro de 1906, que foi 18 meses depois do desaparecimento de Kenneth. O senador Beasley entrou em contato com os promotores locais e prestou queixa contra Joshua Harrison pelo crime. Joshua foi trancado na cadeia em meio a novos boatos de que ele poderia ser linchado antes do julgamento. Por que tanta demora? Conforme o senador contou a história, só então Joshua entrou em contato com ele por meio de um intermediário e reclamou que ele ainda não havia oferecido um resgate suficiente pelo filho. Além disso, Joshua disse que estava muito caro manter o garoto em cativeiro por tanto tempo. Em março de 1907, Joshua foi a julgamento no antigo Tribunal de Tijolos, em Elizabeth City, Carolina do Norte. O julgamento durou 1 semana e foi de longe o maior espetáculo da cidade. Todos os jornais concordaram que o tribunal estava lotado todos os dias. 5 promotores cuidaram do caso para o Estado e Josué contratou 4 advogados de defesa de talento excepcional. 2 deles eram ex-governadores do Estado, seu cunhado Thomas Jarvis e Carlos B. Aycock, que havia deixado o cargo apenas 2 anos antes. No julgamento, o senador Beasley testemunhou que Josué havia discutido violentamente com ele sobre a legislação do vinho pouco antes de Kenneth desaparecer, e Josué ameaçou fazê-lo se arrepender. Vários vizinhos dos Beasley contaram ao júri como viram um homem misterioso que agora acreditavam ser Josué, dirigindo com um menino em sua charrete. Naturalmente, quando a defesa os interrogou, eles foram questionados porque esperaram 1 ano e meio para contar suas histórias. Um deles afirmou que não era da conta deles. A esposa, filhos e outros familiares de Josué afirmaram que ele ficou o dia todo trabalhando em seus campos quando Kenneth desapareceu, então não poderia ter feito isso. Essas testemunhas eram claramente parentes dele e tinham viés evidente. Olhando para isso hoje, naturalmente teríamos algumas dúvidas sobre como todas essas histórias diferentes se juntaram. Pelos padrões legais de hoje, eles realmente deveriam ter considerado Josué inocente, por falta de provas, além de qualquer dúvida razoável, mas, mesmo assim, o júri foi convencido pelos relatos dos Beasley e provavelmente também pela dor sincera deles por terem perdido o filho. Os jurados deliberaram por cerca de 8 horas antes de considerarem Josué culpado.
Ele foi condenado a 20 anos de prisão, mas continuou a proclamar sua inocência em meio a lágrimas. Josué recorreu da condenação e o juiz autorizou que ele ficasse em liberdade sob fiança durante a análise do recurso. O ex-governador Aycock fez um discurso apaixonado perante a Suprema Corte da Carolina do Norte, mas no final o tribunal manteve o veredito e a sentença. Josué estava hospedado em um hotel em Norfolk, Virgínia, e policiais foram enviados até lá para prendê-lo. Quando os policiais bateram na porta do quarto de Josué, ele bateu a porta na cara deles. Pouco depois, ouviram um tiro. Josué foi encontrado deitado na cama, uma pistola ao seu lado e um buraco de bala na testa. Ele havia terminado uma carta de suicídio protestando sua inocência, mas dizia que era velho e não suportaria passar os últimos anos na prisão. Kenneth nunca foi encontrado e o mistério continuou tão sombrio quanto o pântano de Bordo e os riachos Blackwater do condado de Currituck. Josué seria mesmo tão sádico a ponto de matar uma criança de 8 anos por vingança relacionada a uma lei local sobre bebidas alcoólicas? A política da Carolina do Norte chegou mesmo a esse ponto. A filha de Josué, que surpreendentemente não testemunhou no julgamento do pai, participou em atrair sua aluna para a floresta para ser sequestrada? Ou foi outra pessoa que levou a criança embora? Ou, em um erro terrível de justiça para todos, o menino simplesmente se perdeu na floresta, se afastou e morreu de frio, nunca sendo encontrado? Gostaria de agradecer imensamente a Charles Oldham por fornecer essas informações para compartilharmos hoje. No livro O Filho do Senador, ele traz o primeiro relato totalmente pesquisado dessa história fascinante. Ele aborda todos os ângulos, desde os relatos dos jornais até os registros do julgamento, passando pelos livros de escrituras, além de uma análise científica do local do desaparecimento. Ele apresenta uma teoria plausível sobre o que aconteceu e chega o mais próximo possível da resposta final. O livro é publicado pela Beach Glass Books e incluí os links relevantes abaixo caso você queira adquirir um exemplar para você. Disponível em capa dura, brochura ou formato eletrônico. Como sempre, eu realmente gostaria de ouvir seus pensamentos e comentários sobre este caso. Muito obrigado por ouvir o Crime Real. Fiquem seguros, até logo. Os Outer Banks da Carolina do Norte são famosos pelos cavalos selvagens que vivem em algumas das praias. Até logo!